O dinheiro está voltando para a Bolsa de Valores brasileira, afinal de contas, já tem matéria saindo no mercado dizendo que 1,4 bilhão de reais foi devolvido à B3. E com isso, já tem várias matérias saindo no mercado avaliando diversas empresas, entre elas a própria Caixa Seguridade, com CXSE3, em que a XP está enxergando um grande potencial de valorização e recomendando a compra das ações. Afinal, a empresa já dobrou seu valor de mercado desde o seu IPO. E é justamente nesse ponto que faz sentido avaliarmos os documentos oficiais publicados pela companhia, aqui o relatório de desempenho mensal, que acabou de ser publicado pela Caixa Seguridade, para então avaliarmos quando pode acontecer o próximo ciclo de alta. Além do pagamento de dividendos, é claro. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso aqui neste vídeo aqui, eu vou trazer o desempenho mensal da seguradora, para entendermos se a Caixa Seguridade está em um momento melhor ou pior nos seus fundamentos, mas também observando a análise técnica, para assim, na sequência, avaliarmos o que o mercado está falando sobre a companhia, sempre trazendo alerta aos investidores e os fatos relevantes também. E isso vai facilitar a sua compreensão se as ações estão num bom momento de compra. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, resumido aqui logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Bem, então vamos começar o vídeo pela parte mais importante, que é vindo aqui diretamente no site de Relações com os Investidores da Caixa Seguridade, para a gente obter o último relatório de desempenho mensal, que é a fonte oficial da informação sobre a Caixa Seguridade. Aqui, com o mês de abril de 2024, porque tanto a Caixa Seguridade quanto a BB Seguridade e até o IRB Brasil, que é a resseguradora, levam cerca de 2 meses para fazer essas publicações. Então, esse foi o último relatório, mas as empresas levam realmente esse período para conseguir fazer a divulgação. E se você ainda não viu, eu também trouxe o relatório de desempenho mensal da BB Seguridade há poucos dias atrás, avaliando se realmente ela está de graça no mercado. E esse é até um vídeo rápido, que com certeza vai te adicionar para te ajudar a tomar as melhores decisões. Sempre lembrando que esses relatórios de desempenho também têm a visão da SUSEP, que é o regulador, que é a Superintendência de Seguros Privados, responsável pela autorização, controle e fiscalização dos mercados de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros no Brasil. E começando pela previdência, vamos fazer essa comparação entre o que aconteceu em abril de 2024 com abril de 2023, porque assim eliminam as sazonalidades e fica fácil de compararmos se a empresa está crescendo ou não está. E logo na previdência fica fácil de vermos que a contribuição mensal saltou para os 2 bilhões de reais, ou seja, uma alta espetacular de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. E dessa vez a empresa atualizou o relatório dela para trazer também a contribuição bruta acumulada, neste caso, somando os 4 primeiros meses do ano de 2024 e comparando com o mesmo período do ano passado. E nesse sentido, a empresa chegou a praticamente 8,5 bilhões de reais, um crescimento de 4,3%. Embora sejam números para comemorar, observe que o mercado sem a Caixa Seguridade cresceu quase 60% na contribuição bruta mensal. É claro, a Caixa Seguridade cresceu 11%, é um grande feito, mas muito abaixo do que o mercado sem ela fez nesse resultado do mês de abril. E para a gente enxergar qual foi o market share da Caixa Seguridade, a gente pode simplesmente dividir os 2 bilhões pelos 14,92, apenas para termos uma aproximação. E aqui fica fácil de perceber que a Caixa Seguridade representou 13,40% aproximadamente do mercado de previdência no Brasil. E até mesmo avisando o acumulado, o mercado sem a Caixa Seguridade cresceu 31,3%. E ela, no ano de 2024, cresceu apenas 4,3%. Também teve uma ligeira queda na captação líquida mensal em 105 milhões. E na acumulada, aumento de 8,3%, mas o mercado está voando 269,3%. Já na capitalização, a Caixa Seguridade conseguiu realmente resultados impressionantes. Como eu venho falando aqui em todo o relatório mensal sobre a Caixa Seguridade, a capitalização tem realmente se mostrado um excelente segmento que vem crescendo muito acima da média todos os meses. Aqui na arrecadação mensal do mês de abril, crescimento de 14,6%, fechando em 116,4 milhões de reais, sim, muito menos do que representa a Previdência, por exemplo, mas ainda assim o crescimento continua sendo muito expressivo e muito acima da média do mercado também. Se observarmos o mercado sem a Caixa Seguridade, ele encolheu 3,2%. Já na arrecadação acumulada, a Caixa Seguridade cresceu 26,5% e o mercado sem ela cresceu apenas 5%. As provisões técnicas, a Caixa Seguridade conseguiu mais do que dobrar, cresceu 114,7% e o mercado ficou em estabilidade.
um sinal positivo de 0,1 ponto percentual. Quem vem assistindo, fique preparado que eu venho trazendo aqui no Ativo Virtual como o último que eu trouxe há mais de um mês atrás, justamente falando sobre os resultados do primeiro trimestre do ano de 2023, aqui na visão trimestral. É claro, é um vídeo mais longo, mas com certeza tem diversas informações que vão ajudar a pautar a sua tomada de decisão. E assim, nessa comparação do que aconteceu no primeiro trimestre, agora com o resultado mensal, fica fácil de perceber se a empresa está realmente crescendo nos seus resultados. E de fato, temos aqui que, em prêmios emitidos, o market share da Caixa Seguridade, em alguns ramos, supera a BB Seguridade, justamente porque cada empresa compartilha o seu balcão, a Caixa Seguridade com a Caixa Econômica e a BB Seguridade com o Banco do Brasil. E assim, tem as linhas especializadas que acabam ajudando cada seguradora. No caso da Caixa Seguridade, o habitacional crescendo 9,5%, fechando em 290,4 milhões de reais neste mês de abril, na comparação com abril do ano de 2023, mostra que a empresa está realmente bem posicionada e ainda por cima com um crescimento forte. Mas sem dúvida nenhuma que está chamando muita atenção é o prestamista. Afinal, com os empréstimos que a Caixa Econômica faz para quem procura financiamento imobiliário, acaba ajudando muitíssimo a Caixa Seguridade a crescer neste ramo aqui. 65,3% no mês de abril de 2024, fechando os 224,9 milhões de reais. Só lembrando que o ramo prestamista é aquele que cuida em caso do assegurado de um financiamento, por exemplo, tem algum imprevisto e não consiga pagar o seu próprio financiamento. É claro que existem várias cláusulas nesse sentido, mas é um segmento praticamente obrigatório para quem quer tomar um empréstimo na Caixa Econômica para financiar seu próprio imóvel. O ramo de vida ficou praticamente em estabilidade, um crescimento bom de 2,2%. E o residencial, crescimento impressionante de 34,5%, mas a representatividade é muito baixa, de apenas 77,4 milhões de reais. Com isso, o resultado da Caixa Seguridade na comparação mês contra mês, ano contra ano, cresceu 22,1%. É um belo crescimento e ainda por cima acima do que aconteceu com o mercado sem a Caixa Seguridade. Somando todos os ramos, o crescimento total foi de 20,2%, fechando em 15,5 bilhões de reais. Já a Caixa Seguridade fechou em 825,7 milhões de reais, o que muda na visão do acumulado. Nos 4 primeiros meses do ano de 2024, a empresa cresceu 9,5% e o mercado sem ela 12,2%. Um cenário bem diferente do que aconteceu com a BB Seguridade. Ainda assim, vamos ver também nesse vídeo o que o mercado está falando sobre a Caixa Seguridade. Então, se você assistiu a BB Seguridade e viu que o mercado também estava falando sobre ela, no último vídeo que eu trouxe, avaliando se realmente as ações estavam descontadas no mercado, esse vídeo aqui vai ser muito útil para comparar. E é claro, se vocês quiserem que eu traga um vídeo dedicado para fazer esta comparação, analisando o mercado, trazendo as minhas impressões e também projeções e preço-teto, é só deixar nos comentários abaixo. E fica muito nítido de perceber que a Caixa Seguridade tem o domínio do habitacional porque ela fechou no acumulado dos 4 primeiros meses desse ano em praticamente 1 bilhão 146 milhões de reais. E o mercado sem ela 1 bilhão 141 milhões de reais, mostrando que ela tem mais de 50% do market share, que é a participação de mercado dela, encaixando perfeitamente com o que eu acabei de explicar sobre o prestamista, e assim acaba puxando todo esse resultado. O residencial também chamou atenção o crescimento de 20,3% no acumulado dos 4 primeiros meses. Ainda assim, o mercado cresceu mais do que a Caixa Seguridade, 30,8%. E muito importa, quando o assunto é seguros, entender sobre a sinistralidade por ramo. Afinal de contas, esse aqui são os prêmios ganhos, ou prêmios pagos. É apenas uma percepção, porque tem os prêmios emitidos, que são aqueles seguros que são emitidos a favor dos segurados, e tem os prêmios ganhos, que na visão da empresa são aqueles prêmios que foram emitidos e não tiveram sinistro. Então, essa é uma visão positiva. O prestamista que teve queda de 1%, mas não é para o habitacional, que cresceu 9,6 pontos percentuais na comparação abril de 2024 com abril de 2023. E se comparar o mês imediatamente anterior, ou seja, março de 2024, ainda teve um crescimento de 9,2%. Então, o habitacional realmente aqui muito impactado no mês de abril, ao passo que o mercado sem a Caixa Seguridade caiu 4 pontos percentuais em relação a março de 2024, mas cresceu 1,6% em relação a abril de 2023. No resultado total da comparação abril de 2024 com abril de 2023, a Caixa Seguridade aumentou 5,1 pontos percentuais. Mesma coisa na comparação de março, crescimento de 5,6 pontos percentuais, ou seja, o percentual de prêmios ganhos foi de 25,1%.
Já o mercado sem ela teve um resultado muito melhor, 40,3%, mas também aumentou. Na comparação com março de 2024, aumento de 4,3 pontos percentuais. De toda forma, Caixa Seguridade aumentou significativamente os seus sinistros. Nos destaques da sinistralidade, a Caixa Seguridade informou: a sinistralidade total do segmento de seguros foi de 25,1%, aumentando 4,6 pontos percentuais em relação ao mês anterior e 5,1 pontos percentuais em relação a março de 2023. O habitacional, a oscilação do indicador está relacionada a um aumento no volume de avisos relacionados a danos físicos, sendo que, na visão acumulada, o indicador de 25,9% se manteve na média histórica. Já para o residencial, o resultado de abril é reflexo do volume de aumento de sinistros no período. Claro, afinal, a sinistralidade dos ramos de vida e prestamista se mantiveram em linha na comparação com o ano anterior e abaixo da média histórica. E agora, falando especificamente dos indicadores fundamentalistas das ações da Caixa Seguridade com CX-CC3, que são as ações ordinárias da companhia, nessa cotação de R$ 14,36, se mostram valorizando muito nos últimos 12 meses, passando dos 52%. O PL da empresa ficou alto, 11,97%, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. Mas não chega a ser um PL caro, é apenas acima da média das seguradoras. Para se ter uma relação, ou seja, uma linha de base, o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Exatamente o que a Caixa Seguridade oferece para os seus acionistas. Ainda assim, com a alta valorização das cotações e lucros mais estáveis, o PL acabou ficando um pouco mais elevado, o que aumenta ainda mais, na minha visão, de trazer uma comparação entre as seguradoras, BB Seguridade, a Caixa Seguridade e a Porto Seguro, ou até mesmo a resseguradora do IB Brasil. Mas para isso, é só deixar nos comentários abaixo, caso vocês queiram que eu priorize na agenda do ativo virtual. O PVP da empresa mostra que ela está 221% acima do seu valor patrimonial, mas como eu expliquei, existe grande sinergia com a Caixa Econômica, ou seja, ela utiliza o balcão da Caixa Econômica, o que faz com que ela não precise de um valor patrimonial tão elevado para operar sua alta lucratividade. E o dividend yield de 7,32%, porque é a mera divisão do somatório dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. E se as cotações valorizaram mais 50%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual mais baixo. Mas para quem comprou há 12 meses atrás, claro, o dividend yield on cost é muito superior a este aqui. Se viermos observar o que está acontecendo com as ações CX-EC3 aqui na periodicidade semanal, que equivale ao médio prazo, é por isso que eu trago o semanal. Afinal, o diário mostra o curto prazo. O semanal ele representa de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico mesmo, estamos vendo dados ligeiramente anteriores ao ano de 2022. E aqui é fácil perceber que realmente as ações vieram de várias semanas de queda nas suas cotações, porém, mais recentemente, como eu trouxe no último vídeo sobre a Caixa Seguridade, eu havia explicado que claramente as ações estavam desacelerando a sua desvalorização. E isso realmente aconteceu. Agora temos dois candles que ficaram positivos, indicando que essa sucessão de quedas pode estar chegando no seu fim, o que não é garantia, afinal de contas, no mercado de renda variável não existem garantias de rentabilidade positiva. O que é possível fazer é estudar para ver qual é o cenário mais provável. Então temos que a Caixa Seguridade, como acabamos de ver, teve bons resultados no seu relatório mensal de abril. Não tanto quanto o mercado sem ela em diversos ramos e até mesmo segmentos, mas ainda assim os resultados são bons e trazendo lucratividade para a empresa. O que ela precisa fazer é cuidar dos seus sinistros, observando sempre as novas safras, é claro, e também temos a boa notícia que os investidores internacionais começaram a injetar dinheiro no Brasil de novo. 1,4 bilhão de reais voltaram para a B3. Então, podemos estar vendo realmente aqui um movimento que pode trazer algumas oscilações positivas aqui para a Caixa Seguridade. Lembrando que, como eu trouxe anteriormente, existe essa linha de resistência de preços, na minha avaliação, que vai ficar na região dos R$ 14,91 e se estende até os R$ 16,28. Se ligarmos o script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, mostra que existem outras regiões importantes a serem observadas, como, por exemplo, agora mesmo, nessa faixa dos R$ 14,50, as ações já se encontram em um movimento um pouco mais complicado porque existe aqui uma resistência de preços. O que ajuda a gente a observar é essa longa sombra superior que aconteceu na semana anterior, ou seja, na semana do dia 1º de julho. Ainda assim, a XP iniciou a cobertura da Caixa Seguridade e está vendo grande potencial para as ações CX-EC3. Inclusive, a XP Investimentos está recomendando compra das ações com a expectativa de um preço-alvo de R$
R$ 18 até o final do ano de 2025, ou seja, uma alta potencial de 25% em relação ao fechamento da quarta-feira da semana passada, dia 3. Se considerarmos as cotações desse vídeo, a diferença é de R$ 3,64 por ação. E se dividirmos pela cotação atual, dos R$ 14,36, aí a diferença é de 25,34%. Ou seja, essa aqui é a alta potencial em relação à recomendação da XP com preço-alvo de R$ 18. Só não vai fazer confusão do preço-alvo com preço-teto, porque os assuntos são diferentes. Preço-alvo é isso aqui, é quanto que uma casa de análise avalia que as ações podem valorizar em um determinado tempo. Já o preço-teto é o máximo que se pode pagar para receber um determinado percentual de dividendos. Aqui no Ativo Virtual, eu sempre trago a pirâmide de 4 até 10% de dividend yield. Na avaliação da XP, a Caixa Seguridade tem fatores que destacam seu modelo de negócio, dizendo que a empresa tem um modelo de negócio diversificado, alta recorrência de receitas e uma base de clientes maciça e pouco penetrada. Ou seja, tem muito para a empresa ainda explorar o balcão da Caixa Econômica. Para os riscos, fatores como intervenção governamental, pressão de preços, em caso de oferta subsequente de ações e até mesmo competição. No relatório da companhia, eles destacaram que o setor de seguros no Brasil possui um potencial de crescimento significativo, porque o mercado ainda não faz muitos seguros. Existe uma carência muito clara no mercado, que também se traduz em potenciais novos prêmios a serem emitidos. Afinal, no país, a cultura do seguro ainda é muito precária, não apenas entre pessoas físicas, mas também empresas e até no setor do agronegócio. Os analistas também destacaram que o acordo de exclusividade da Caixa Seguridade para utilizar o canal de distribuição da Caixa Econômica Federal oferece uma vantagem única que é difícil de ser replicada. Afinal de contas, a Caixa Econômica Federal é o maior banco em depósitos e empréstimos e um dos líderes em capacidade de distribuição. Na avaliação da XP, essa afiliação proporciona uma vantagem competitiva, permitindo que a empresa aproveite as oportunidades de vendas cruzadas, como eu tinha mencionado, por exemplo, o balcão da Caixa Econômica para fazer empréstimo imobiliário e com isso acaba levando outros seguros dentro de um pacote de benefícios ou serviços que o assegurado acaba contratando. O que ele está chamando aqui de vendas cruzadas dentro da grande e pouco penetrada base de clientes da Caixa Econômica Federal, compreende mais de 154 milhões de clientes. E se você ainda não é membro do canal, eu te convido a considerar. Afinal de contas, além de apoiar o Ativo Virtual, você ainda vai contar com todos esses benefícios que estão listados nesse site aqui, que está aparecendo para você neste vídeo, neste momento. Mas é claro que o link também vai estar na descrição e no comentário fixado. E você pode tanto clicar em Seja Membro para assinar com seu cartão de crédito diretamente no site do YouTube, ou você pode pagar a sua assinatura com Pix e sem recorrência mensal. Mas e para você? A Caixa Seguridade continua sendo uma boa opção para o ano de 2024? Deixe nos comentários abaixo e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.